Olá, bom dia minha gente, mais uma vez recorro insistentemente a essa tribuna política para falar de um assunto que interessa ao povo brasileiro sobremaneira. Eu vou falar agora do Senado Federal. Ou seja, da inutilidade do Senado Federal. O Senado Federal para o Brasil é completamente prescindível. Não temos necessidade do Senado como casa revisora. Revisora do quê? Muito raramente uma lei apresentada, um projeto de lei apresentado por um senador, transforma-se em lei. Ele tem início no Senado, é aprovado no Senado, chega na Câmara e é engavetado. Não anda. Os projetos que ordinariamente têm que começar a sua tramitação pela Câmara dos Deputados são discutidos demoradamente na Câmara, mas no Senado chega e tem que ser votado a toque de caixa, sem poder praticamente alterar para não retornar à Câmara, porque aí seria outra tramitação, outra discussão. Isso tudo, minha gente, quem paga somos nós, o povo brasileiro. Eles levam isso lá como se fosse algo muito natural, e não é, porque cada passo que aqueles deputados e senadores dão lá no Senado e na Câmara são custeados por nós, desde o contínuo do cafezinho até as verbas milionárias de gabinete. Essa é a realidade do poder legislativo. E ainda tem mais. A produção legislativa deles lá no Congresso Nacional não justifica a existência do próprio Congresso se você for colocar o custo e o benefício financeiro para o povo brasileiro. Salva-se porque é uma instituição de, vamos dizer, um país de uma república democrática. No Brasil, nós temos somente aqui uma república, aliás, é uma democracia eleitoral. No mais, minha gente, nós vivemos na ditadura da concentração de renda. É a pior ditadura que existe. A criminalidade no Brasil, podemos debitar, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, que a criminalidade no Brasil, ela advém da concentração de renda. Uns com muito mais e outros com muito menos. As estatísticas, as avaliações indicam que 1%. 1% da população brasileira tem mais da metade do que toda a riqueza nacional, tudo que produzimos. Isso não tem cabimento. Nós estamos no Brasil aí em guerra civil praticamente. Isso vai piorar se a classe dominante, a classe que concentra a renda, não se conscientizar e não começar a acordar e fazer justiça na distribuição de renda. Já falei aqui em outra oportunidade sobre os salários no Brasil. No Brasil é um país de salário mínimo. E isso, quando tem o emprego, quando não tem, seja lá o que Deus quiser, na informalidade, né? Pessoa largada nas ruas, como camelô, vendedor ambulante, é isso que acontece. E assim mesmo ainda são perseguidos pelos lojistas, pelos empresários estabelecidos. De forma que a concentração de renda no Brasil, eu digo que é o crime maior que nós temos, é o pior crime, pior que o crime das facções e até dos traficantes. A concentração de renda força
o jovem brasileiro a entrar no crime por falta de opção. Se o sujeito não tiver uma personalidade forte e segura, uma criação baseada nos princípios maiores da ética e da probidade e da moralidade, cai mesmo no crime. É o que nós vemos aí. Já vi declaração de algum deles que era muito melhor morrer de barriga cheia roubando do que sendo honesto e morrer de fome. Isso é triste, é uma coisa que abala as pessoas que têm o verdadeiro entendimento de uma vida social, de uma vida organizada, de uma vida próspera em sociedade. Não é? Então, como eu estava dizendo, é o pior problema que nós temos no Brasil. O maior crime, que é um crime continuado, é o crime da concentração de renda. Então temos que acordar para essa realidade. E se não acordarmos de imediato, a situação social e econômica do Brasil vai ficar pior. Porque para o crime não tem barreiras. Eles enfrentam até o exército, como estão enfrentando no Rio de Janeiro, agora depois da intervenção na segurança pública. O exército vai, desmancha as barricadas e o crime imediatamente dá o seu comando e manda levantar de novo. Isso é uma desobediência que o Estado brasileiro não teve e não está tendo condições de conter, ou não quer. Os sociólogos, na década ainda de 80, já alertavam para o problema social no Brasil. E Jorge Amado, na sua obra Capitães de Areia, já falava do problema. E, aliás, falava, não fala, que o livro está aí, atualíssimo. Então, não foi por falta de alerta, é o descaso mesmo. Então, esse pessoal que está por cima da carne seca, como dizem, eles só atentam para o problema quando é sequestrado um filho deles, uma esposa, uma mãe, um pai, um filho ou uma pessoa querida. Enquanto não chega dentro da camarinha deles, eles estão pouco ligando. Eu costumo falar muito aqui do Rio de Janeiro, não sou do Rio de Janeiro, mas eu falo, no Rio de Janeiro, os morros, as periferias, as comunidades sempre foram largadas de qualquer jeito. O poder econômico do Rio de Janeiro nunca ligou para nada disso e agora está pagando preço, um preço alto, e vai pagar muito mais ainda, porque agora tudo no Rio de Janeiro está distorcido. O crime tomou conta, o crime organizado ou não, lá a moda é o crime. Nas favelas e nos palácios, como eu tenho habitualmente dito aqui, nos palácios a coisa está pior do que na favela, porque no palácio é que vem o dinheiro, o orçamento, para fazer as obras e acudir os problemas sociais. E o dinheiro público no Rio de Janeiro foi roubado, está sendo desviado da sua finalidade precípua. E isso atinge a vida socialmente do Estado e como atinge também a vida do Brasil, porque o pensamento dos detentores do poder econômico no Rio de Janeiro não é diferente do pensamento dos detentores do poder econômico no Brasil. Não é. Não é. A cultura do Brasil é explorar por explorar. É a velha herança colonial que está expressa no modo de agir do povo brasileiro. Os salários aqui são aviltantes, ninguém valoriza o trabalho, ninguém valoriza o trabalhador. Nós tivemos um partido aí dito dos trabalhadores no poder por mais de uma década e foi o pior período que nós tivemos na vida brasileira.
um período que maquiaram de início com um crescimento que não existiu e caiu, como não poderia deixar de ser, caiu na esparrela de um governo que levou o Brasil ao caos da recessão, da inflação, e culminou com um impeachment. Essa é a realidade. Então, minha gente, no Brasil, quem está embaixo quer passar para cima para fazer pior do que os que já estão em cima, na pirâmide. Essa é a prática no Brasil. Essa é a prática. Por exemplo, nós tivemos aí pessoas de vulto nacional que chegaram ao poder depois de uma vida muito sofrida e quando chegaram ao poder tiveram práticas piores do que aqueles que já vêm desde a colônia se dando bem nas costas do povo brasileiro. Então, para onde correr, minha gente? O que fazer? O que fazer? É muito difícil. Olha, nós estamos aqui no Brasil praticamente num beco sem saída. Já existe derramamento de sangue por todo o território nacional e eu acredito que ficará pior se não forem tomadas as medidas estritamente necessárias. A criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública é um alento. É um alento, mas se não houvesse o ministro Raul Jungmann, mas se não houver uma gestão competente e patriótica para atacar o problema pela raiz, nós iremos parar aonde? Quem vai viver para contar a história? Porque a violência tomou conta nos presídios, os presídios não recuperam ninguém. O presídio brasileiro, a sentença de um dia para um presidiário brasileiro é como se fosse um ano, minha gente. Porque aquilo ali é um inferno na terra, como eu já disse aqui. É uma desgraça os presídios brasileiros. Lá ou o cara se filia a uma facção do crime ou a outra, ou então morre. Então, nós não temos recuperação de presos no Brasil. Nós temos o agravamento da situação criminosa das pessoas. Porque lá ele é obrigado a se filiar ao crime. Meu Deus do céu, olha aqui no seu olho, meu amigo e minha amiga. Nós temos, o cidadão brasileiro tem que reagir. Tem que reagir. Não podemos ficar encostados, deitando no ombro do outro, esperando que o outro resolva, porque o outro não resolve. Tem que ser um trabalho conjunto da sociedade brasileira. Temos que acordar. Olha, ou você acorda por bem ou acorda por mal. Porque a situação cada vez mais piora. A situação cada vez mais se agrava. E agrava com vidas sendo sacrificadas. Com vidas sendo sacrificadas. A vida no Brasil já há muito tempo está banalizada. Ninguém se comove mais nem com morte de crianças. Até ainda no ventre da mãe são atingidas a mãe e a criança. Isso é uma barbárie. Nós estamos vivendo um estado primitivo, aonde o mais forte brutalmente é quem manda. Então isso que nós temos no Brasil, minha gente, não é um problema só de governo. Não é um problema só de governo. É o problema de toda a sociedade. Todos nós temos parcela de responsabilidade e todos nós então temos que intervir, temos que agir, porque você só muda alguma coisa se você agir para mudar. Se você não agir para mudar, não muda nada. Fique deitado o dia todo para ver se você vai conseguir o seu pão de cada dia. Não vai. Então acorde. Todos nós brasileiros, todos nós cidadãos e cidadãs brasileiras, acordemos e cada um faça alguma coisa para o seu próprio bem-estar. Porque o governo que você pensa que tem o condão,
que é a panaceia para resolver os problemas, esse não resolve não, minha gente. Na época das eleições eles pedem um votinho, pelo amor de Deus, mas é para te apunhalar pelas costas depois, como está acontecendo aí. Nós sabemos disso. Então, nesse ano de eleições gerais, tenhamos todos muito juízo. Observemos aqueles que são cândidos para votarmos nele. Cândidos quer dizer puro, bom, passado, presente e perspectiva de futuro. Então, por isso que vem candidatura. Agora, tem muitos que tem aí, não é candidatura não, é diabratura. É o fim. Nós chegamos ao fundo do poço no que se diz aos agentes políticos, os agentes públicos, enfim, os dominantes na área econômica que concentram a renda exagerada e mandam no parlamento, mandam no governo, mandam em tudo, porque na época das eleições, os grandes grupos, como está aí revelado, colaboram no financiamento de eleições, mas depois das eleições ele leva a conta e recebem aquela conta em dobro, em triplo e ou até muito mais. Ninguém faz nada de graça. E é isso que estamos aí. Financiamento privativo de campanha, a entrega do Estado brasileiro na mão dos capitalistas selvagens, que não olham para o lado social. No Brasil, o culto é o da exploração. O culto no Brasil é do tirar mais e mais e mais do povo, do suor do trabalhador, e pensam que ia ficar por isso mesmo. E não ficou, não está ficando. A desorganização social a partir do crime está aí. E a causa é a concentração de renda criminosa no Brasil. Criminosa. A criminalidade no Brasil, não pense você que tem outro nome, não. A criminalidade no Brasil, ela advém da concentração exagerada de renda, porque muitas das vezes não deixa, ou na maioria das vezes não deixa opção aos mais pobres, aos pretos, aos pardos, aos pobres em geral, não deixa opção, a não ser o crime, para aqueles que não têm uma personalidade mais firme, no sentido de se manter na linha da ética e da honestidade. Meus amigos, eu estou aqui insistentemente nessa tribuna política, levantando os problemas, isso que eu estou falando aqui, todos nós no Brasil sabemos, mas não reagimos, não há reação. Que povo que nós somos? Será que os trópicos aqui são mesmo inferiores, como eles dizem, lá na Europa? E até uma literatura farta a respeito disso, da falha dos tropicanos. Eu realmente fico muito preocupado com o futuro, não digo meu, mas dos filhos, dos netos, da família em si, não só da minha, mas da família brasileira. Vejo bem, eu fiz uma mídia aqui falando de quanto o carnaval faz mal à família brasileira. Eu fiz antes do carnaval, se você ver a mídia, você vai verificar que eu toquei em todos os problemas que aconteceram. Por estupros, assassinatos, agressões coletivas, banalização dos assaltos na porta de casa, a dona de casa, saindo para comprar o seu pão do café da manhã, foi assaltado e espancado, isso nós vimos na televisão. E outros crimes, de assassinato, de estupro e de tudo que você possa pensar. Isso o carnaval trouxe, e eu falo aqui numa mídia que eu gravei
pelo menos uma semana antes do carnaval. Nas estradas, os acidentes, as mortes, os aleijados permanentes que acabaram com suas vidas. Por quê? Na euforia de uma festa satanizada, de uma festa, que aquilo é festa, meu Deus, aquilo dali é propaganda, é promoção da morte. Nós sabemos disso. Quantas mocinhas, eu até disse isso, quantas mocinhas agora, depois de 9 meses do carnaval, não estão dando outra luz a criancinhas, a bastarda, sem pai, que Deus sabe como serão criadas, largadas nas favelas, nas ruas. Aquilo ali é a produção, é a contribuição do carnaval para a sociedade brasileira. São mais criminosos que virão, porque não terão oportunidade como os outros que estão aí não têm. Então, minha gente, eu creio que a sociedade brasileira, os homens de bem, as pessoas de bem, que são raros, mas existem, tem que acordar e participar. O próprio Estado brasileiro tem que fazer uma reforma tributária alcançando as grandes fortunas, porque a diferença do que tem mais para o que tem menos é uma coisa bárbara. Até parece que são de espécies diferentes, não são seres humanos. Meus amigos, acordemos e façamos o melhor, porque todos nós temos dentro de nós a consciência do que é melhor ser feito. Temos a consciência, mas desconhecemos. Todos, isso aí não tem ninguém que se salve, porque o que está bem quer manter o status quo. E o que está mal está conformado. O que nasce bem diz, isso aqui é direito meu, já tem que estar assim. O que nasce na miséria diz, ele é miserável porque tem que ser. Mas isso não está correto. Um Estado, uma nação, um país elege seus governantes na esperança que estes façam alguma coisa para resolver os problemas da sociedade. Individualmente, cada um tem que fazer por si. Mas o papel social do Estado tem que ser feito, porque a arrecadação de tributos, principalmente no Brasil, é um escândalo. É um escândalo por quê? Porque é muito dinheiro arrecadado e não é aplicado em nada. O dinheiro que o Brasil arrecada, ele vai todo para o ralo da corrupção. Para o ralo da corrupção. E o povo continua míngua, passando fome, caindo na criminalidade, porque não tem outra opção. Que Deus nos ajude. Muito obrigado.